Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu lerei o artigo O Princípio da Secessão, escrito por Murray Rothbard. Antes de mais nada, vou mandar os recados aqui. O primeiro deles é que eu estou não apenas no YouTube, como também estou nas plataformas Library e Rumble em vídeo e nas plataformas ligadas ao Spotify em podcast. Então, esse programa também pode ser apenas ouvido, se você prefere ouvir. Estou aqui falando para vocês. E também vou deixar o link de inscrição para o Odysee, que é a plataforma do Library, né? Então, vai ser o primeiro link aqui da descrição do vídeo, para que vocês possam se inscrever através dele, assim eu ganho alguns centavos. E vocês vão gostar da plataforma. Tomara que funcione tão bem para vocês quanto funciona para mim. O Odysee é uma plataforma maravilhosa aí da nova revolução tecnológica, que ela premia não apenas as pessoas que produzem vídeo, como também as pessoas que assistem vídeo. Eu vou contar novamente a minha experiência. Bom, eu usei a plataforma por uns 2 meses, exclusivamente, né? Eu deixei de assistir os vídeos no YouTube e não assisto muitos vídeos, eu assisto por volta de 1 ou 3 vídeos por dia. E nesse meio tempo, em 1 ou 2 meses, eu ganhei por volta de $10 da plataforma Library, Odysee, né? Também. Library é como se fosse internet e Odysee é um site. Então, o Odysee é o que vocês vão ver. Vocês vão ver a frente da plataforma inteira, que se chama Odysee. E para essa que eu vou deixar o link aqui para que vocês se inscrevam, criem suas contas. Vocês vão ganhar moedas por assistirem, por produzirem conteúdo e por convidarem amigos também. Então convide seus amigos com seus códigos também, ou passem para eles o meu. Quanto mais gente se inscrever, mais eu ganho centavos ali, consigo pagar um drink, ou um dia, quem sabe, até melhorar o programa aqui, pagando pós-produção ou alguma coisa do tipo. Comprando uma câmera melhor, investindo mais no som, alguma coisa a gente sempre pode melhorar. Deixem suas dicas, se tiverem dicas de como melhorar sem gastar dinheiro, porque a gente agradece bastante. Sem mais delongas, eu quero que esse vídeo fique um pouco mais curto, então, e o artigo é curto, eu espero ficar nesse vídeo abaixo da 1 hora tradicional dos programas. Então, sem mais delongas, eu vou partir para a leitura. Apenas vou apresentar o autor. O autor é o Murray Rothbard. Para quem não conhece, o Murray Rothbard, ele é o senhor, o sujeito que dá nome ao nosso instituto. O nosso instituto é uma homenagem ao Murray Rothbard. Ele foi um dos maiores economistas que já existiram na história do mundo. Ele pode ser considerado, pode ser, sem muitos erros, ser chamado de pai do libertarianismo, né? O libertarianismo, na sua forma moderna, foi todo ele desenvolvido por Murray Rothbard. Claro, outras pessoas também, para que ele chegasse até ali, por exemplo, o seu professor Ludwig von Mises, com certeza foi uma grande influência para que ele desenvolvesse todo esse raciocínio que ele criou. Mas ele é o grande criador, ele tem tantos escritos que dizem que ninguém jamais leu tudo que ele escreveu. Inclusive, alguns dos seus escritos foram encontrados recentemente e publicados em forma de livro. Então, não deu tempo ainda de todos lerem tudo que ele escreveu. Era uma pessoa de uma produtividade imensa, foi professor universitário e fundou, entre outras iniciativas, o Mises Institute do Alabama. Foi um dos fundadores também do Partido Libertário Americano e fundou o Cato Institute, que foi da mesma maneira que o Instituto Mises Brasil nos foi surrupiado, o Cato Institute também foi mais ou menos que surrupiado de Rothbard. A história é muito legal, depois eu vou ler também o artigo que conta essa história de como o Rothbard perdeu a sua propriedade, ou pelo menos o seu quinhão de propriedade sobre o Cato Institute, que
é um instituto estatista, né? Ele não tem nenhum compromisso até hoje, né? Na época de Rothbard era um pouco diferente, mas hoje ele não tem nenhum compromisso com a liberdade, ele tem compromisso tentar influenciar políticas públicas e não necessariamente que vão nos libertar, né? Um instituto perdido aí, com muitas pessoas perdidas que acham que estão fazendo bem pela liberdade ao colaborar com o Instituto Cato, quando na verdade nada poderia estar mais errado. Mas vou passar a leitura aqui, o artigo é sobre secessão. Vou baixar aqui um pouquinho. O general de Gaulle foi insultado, zombado e vaiado por toda a imprensa americana por se levantar no Quebec e gritar: Vive le Québec libre! Vida longa ao Quebec livre! Pois a mente americana parece totalmente incapaz de entender o princípio da secessão ou o desejo de uma minoria étnica oprimida de se separar e se libertar da tirania da maioria. Nos Estados Unidos da América, todos riram e chamaram de Gaulle de velho, idiota, senil e debilitado. Mas no Canadá, e acima de tudo no Quebec, ninguém riu. Eles estavam com raiva ou amargor, ou estavam animados, mas eles não riram. Pois eles sabiam que o Canadá é composto por duas nações e que os britânicos dominaram os franceses no Canadá desde que a Grã-Bretanha invadiu e conquistou a Nova França, como o Canadá era chamado, em meados do século XVIII. Bom, muito interessante, o Rothbard aqui, não sei se é ele que linka, mas nós linkamos aqui para o vídeo do YouTube. Acho que o Rothbard, quando ele faleceu, ele ainda não tínhamos o YouTube, né? Então com certeza não foi o Rothbard que pôs o link no artigo dele, mas alguém colocou aqui o link para o discurso do General de Gaulle lá em Quebec, onde ele faz um discurso aqui inflado, emocionado, e o povo todo aplaudindo ele em praça pública ali, como eram antigamente os grandes discursos, né? É um discurso de secessão, de amor à pátria, muito bacana. Depois, se vocês quiserem ver, eu não sei se tem com legendas em português, mas aqui está em inglês. Podem procurar o vídeo, vai ter que escrever em francês: Vive le Québec libre, Charles de Gaulle. E aí vocês vão encontrar um vídeo, 100 mil views. Eu até me espantei quando eu vi aqui esse vídeo com tão poucos views, mas parece que tem outros com um pouquinho mais de views aqui, mas são poucos, né? São poucos vídeos e são poucos views, né? Então eu até me assustei quando eu vi isso aqui, apenas 100 mil views num vídeo desses. Eu imagino que tipo de história que as pessoas estão aprendendo sobre o Quebec, lá no Quebec pelo menos, né? Fora do Quebec, não imagino que alguém saiba o que já aconteceu, a história do Quebec, mas no Quebec pelo menos tem mais de 100 mil crianças que já passaram desde 2008, né? Que deveriam ter visto esse vídeo e outros vídeos sobre a história do Quebec, desse momento de separação, né, maravilhoso que o Quebec viveu. Não foi apenas esse momento, nós tivemos outros momentos na história, uma história até recente, né, dos anos 90, aí teve o plebiscito, onde aconteceu algo esperado, né, as pessoas os poderosos que lucram com a união, né, a união forçada dos povos, a união forçada do Quebec ao Estado canadense, né, eles obviamente se sentiram muito incomodados com o movimento quebecois de separação e fizeram uma verdadeira campanha de guerra, né, contra esse movimento, e acabaram ganhando o plebiscito por uma margem muito pequena, realmente ridícula, irrisória. E acabou que o Quebec não se separou, né, do Canadá, infelizmente. Ainda vive sob o jugo do governo federal canadense.
É claro, são franceses, eles até tiram uma vantagem às vezes, com alguns benefícios estatais, mas na época eles estavam realmente desejando a separação e as grandes empresas, então esses poderosos ameaçaram, não apenas ameaçaram, como retiraram do Quebec empresas e empregos aos milhares, né? Antes mesmo do final do resultado da apuração. Então já foi uma chantagem, uma maneira de persuadir, né? Uma maneira bem eficiente de persuasão, né? Retirar o emprego, dizer que vai acabar, o Quebec vai acabar e vai viver na miséria. Porque realmente o Canadá, algumas empresas podem destruir o Canadá, né? A gente sabe, alguns setores pelo menos, né? Se eles disserem para um estado não estamos saindo, a entrada é muito difícil, o Canadá é um país muito regulamentado. Para alguém entrar lá e tomar o lugar, toma tempo e até que tudo se corrija, muitos podem vir a perecer. Né? É um país onde a pobreza extrema, o Canadá, não é permitida aqui, porque o clima não é nem um pouco amistoso para isso, né? A não ser na província de British Columbia, onde o clima em alguns lugares é um pouquinho mais amigável, mas mesmo assim ainda é Canadá e o frio é tremendo, né? E no Quebec é pior ainda. O Quebec é um lugar onde menos 40 no inverno é uma temperatura normal. E no Brasil as pessoas nem imaginam que possa haver diferença entre, não sei, 10 graus e menos 40, né? Porque 10 graus no Brasil as pessoas já estão congelando, né? Ligam seus aquecedores, lareiras, tiram os seus casacos cheios de naftalina dos armários. E no Canadá, a 10 graus, o pessoal tá na praia ainda, né? E existe sim uma diferença gritante entre uma temperatura de menos 10 para uma de menos 40. Realmente, quando tem uma temperatura de menos 40 em algumas províncias, os avisos de emergência já começam a aparecer. Inclusive, uma vez em Toronto deu menos 40 e a notícia na televisão era que os pinguins do zoológico tiveram que ser recolhidos para não morrerem de frio, né? Porque o pinguim ele não vive na temperatura tão extrema assim, né? Ele foge, ele migra. E no zoológico ele não tem como fazer isso, tiveram que ser recolhidos para não morrer de frio. Então tem sim uma diferença bem grande nessas temperaturas que a gente vê aqueles vídeos das pessoas jogando um copo, uma xícara de água para cima e a água não cai, né? Cai neve, cai gelo, porque a água congela só de você colocar ela em contato com o ar, né? Enquanto quando está 0 ou menos 10, assim, não acontece isso assim, não é tão rápido esse congelamento. E tudo isso se traduz no nosso corpo também, que é feito de água, então a gente tem que se cobrir muito mais num frio desses. Qualquer parte do corpo que tiver para fora, corre o risco de congelar e ter que ser amputado até. E realmente você tem que se cobrir inteiro. O rosto, mãos, cabeça, tudo tem que estar coberto para você não perecer. E as recomendações são para que não fiquem fora ao léu, né? Fora de casa, num lugar que não seja fechado, coberto, aquecido, por mais de meia hora, né? Então, se você tem uma caminhada de casa para o trabalho de meia hora, você não pode fazê-la nos períodos de inverno, né? Vai ter que optar por outra opção. Não é que o governo não deixa, mas é que realmente é um aviso prudente para o povo aí para evitar isso. Então você imagina o Quebec sem indústria, sem bancos, sem nada, e foi isso que ameaçaram, né, os poderosos.
Imagina passar um inverno sem ter nem o jornal para queimar. E foi isso que foi a ameaça para que o Quebec perdesse a eleição para o Canadá, né? Então, os que queriam o Quebec livre perderam, infelizmente. Eu vou seguir a leitura para entrar no mérito da secessão. Por que os franceses do Quebec não deveriam ter o direito de se separar do Canadá e formar sua própria nação, onde prevalece sua própria linguagem e cultura? Dos limites territoriais dos atuais governos do mundo. Não, perdão. Nenhum dos limites territoriais dos atuais governos do mundo é ordenado por Deus. Todos eles são produtos das forças históricas, as quais a maioria foi injusta e coercitiva, com muitas resultando em minorias oprimidas e maioria saqueando. Há aí, então, todas as razões do porquê esses limites e áreas estatais devem ser modificados para se adequarem mais com os princípios da liberdade e da justiça. Pergunta óbvia, né? Por que, as pessoas do Quebec que querem, se a maioria quisesse, se tivesse realmente vencido esse plebiscito, por que o Quebec não poderia se separar do Canadá? O Quebec atendia todos os quesitos que os unionistas usam para se opor muitas vezes aos movimentos secessionistas, né? O Quebec tinha a língua própria, inclusive a língua própria no continente norte-americano, nenhuma outra outra região do continente norte-americano fala o francês. A cultura é bem diferente até hoje, né? É um lugar diferente. Aliás, todo mundo fala que o Canadá é um país bilíngue, né? Nada longe da verdade. O Canadá é um país que fala inglês e só o Quebec fala francês. Então, essa história que contam é muito para unir o Canadá, né? Uma mentira contada para unir o Canadá de maneira artificial. É mentira até os dias de hoje. As pessoas canadenses que eu conheço, que obviamente que não são oriundas da província do Quebec, nenhuma delas fala francês. Elas falam francês, como alguns brasileiros que passaram pela escola sem estudar muito falam inglês, ou falam espanhol, ou falam italiano, algumas que estudaram em colégio italiano. Não falam, simplesmente não falam. Tem um conhecimento muito diminuto da língua, quando tem, né? Algumas sim, algumas são bilíngues, falam, estudaram de verdade francês, como no Brasil tem muitas pessoas que falam português e inglês, e nem por isso as pessoas falam que o Brasil é um país bilíngue, porque tem muitas pessoas que falam outra língua. Então, então o Quebec atende esse quesito. Ele é o único lugar do continente norte-americano que fala a língua francesa. A cultura é bastante diferente do resto do Canadá, hoje um pouco menos, né, por conta dessa pasteurização forçada também pela mídia, mas sim, é diferente no Quebec do que é no resto do Canadá. A cultura, a vida, as coisas, as lojas, as marcas são bem diferentes. Claro, algumas nacionais, né, do canadenses, mas muita coisa exclusiva de lá do Quebec, como deveria ser todas as regiões, né? Cada uma tem as suas peculiaridades, todas deveriam ser separadas, não deveria haver um poder central, mas no caso do Canadá há, e eles estão querendo se separar. E essa é uma das razões que os unionistas, um dos motivos que os unionistas pedem e questionam os movimentos secessionistas é esse, a linguagem e a cultura. Então, esses dois o Quebec atendia. E nenhum limite é desses impostos pelos estados, como diz Rothbard aqui nesse parágrafo. Nenhum dos limites deve ser tido como divinos, né? Como imexíveis, entre aspas, eu falei isso. Porque
simplesmente eles não existem, eles são artificiais, qualquer limite que a gente colocar aí vai ser artificial, e eles são vivos, né? A sociedade é viva, a sociedade não é uma coisa que está estabelecida e acabou, tem que ser assim, os Estados Unidos tem que ser 50, 51, quantos estados eles quiserem lá, mas não pode ser, entrou, não sai mais. Isso não deve ser assim, não existe. O próprio Estados Unidos nasceu da secessão, né? Foi criado, né? Através de uma secessão, e se não fosse um país com origens secessionistas, ele até hoje seriam todos súditos da rainha, né? Lá controlados pela coroa britânica. Isso não aconteceu, e os americanos têm muito orgulho de serem uma nação independente. E por que não permitir que outras nações sigam esse exemplo tão maravilhoso que foi o exemplo de como nasceu os Estados Unidos? Um povo se autodeterminando, e não há nenhum motivo para que não seja louvado qualquer movimento secessionista, como esses movimentos secessionistas que nós temos hoje são movimentos secessionistas de uma certa maneira que podem ser considerados coletivistas, né, porque eles pretendem separar não apenas um grupo, mas todos que vivem naquele território do jugo do poder central, né, qualquer ele que seja, mas devem ser louvados do mesmo jeito. Infelizmente exige uma maioria para que isso aconteça, democrática, e nós temos essa oposição à democracia, mas não para assuntos de interesse realmente coletivos que não infringam os direitos dos indivíduos, então que estão em dado território. Então, se a maioria quiser, eles podem sim mudar o governo, mudar a bandeira, os hinos, por que não? Nós estamos decidindo sobre quem manda, né, em todos, e por que não o próprio povo, se ele não tem se não lhe é dado pelo menos o direito de decidir individualmente se quer seguir alguém ou não e quem seguir, porque não, pelo menos a maioria desse povo, a coletividade do povo de dado território. Mesmo que você ache que a secessão que está acontecendo seja não vá seguir essa nova nação que está surgindo, vai ser mais coletivista ou menos capitalista, mais socialista, menos socialista, ou seja, não siga o que você deseja. É melhor que esse poder aconteça. Você ainda pode fugir para a nação da qual você está se dividindo. Por exemplo, os quebecoises que não queriam a secessão porque eles amam o governo central canadense, eles poderiam muito bem se mudar para Ontário, para qualquer outro estado, né, Newfoundland, Nunavut, qualquer lugar que eles quiserem ir, eles poderiam se mudar dentro do Canadá ainda e ainda ajoelharem para o governo central canadense. Enquanto que as pessoas que queriam se separar, elas não têm como terem seus anseios atendidos, né? Se eles não querem mais servir ao governo federal canadense, como ela pode fazer essa separação? Como ela pode ser atendida? Não pode, simplesmente não pode, porque ela não pode criar um outro país, ela não pode criar um novo pedaço de terra, então ela se rende a um outro país que vai ter um outro governo central, às vezes pior, às vezes não tão ruim, mas não é o país delas, não é o local delas, não tem a história que elas têm naquele lugar. Então isso deveria ser decidido pelas pessoas que moram lá e apenas elas, e não deveriam ter nenhum tipo de que pedir, né, nenhum tipo de autorização para o governo central. Então não adianta o governo central proibir a secessão ou os movimentos secessionistas, porque ele simplesmente não tem nenhuma autoridade sobre isso, né? O povo
que se autodetermina, e se São Paulo, por exemplo, quiser se separar do resto do Brasil, não deve ter que pedir nenhum tipo de autorização para fazer um referendo ou para se separar, para declarar uma nação independente do governo central. Imagina se os Estados Unidos, novamente, um grande exemplo da secessão, tivesse que ter pedido à rainha o direito de se separar. Isso teria sido realmente não teria acontecido de maneira nenhuma a separação dos Estados Unidos. Hoje não existiria os Estados Unidos. E é engraçado que muitos dos unionistas se dizem também americanófilos, né? Eles se julgam amantes dos Estados Unidos, talvez não esses Estados Unidos de hoje, com tantas restrições à liberdade, mas os Estados Unidos pelo menos de alguns anos atrás, algumas décadas pelo menos, que tinha muito mais liberdade econômica, um país realmente livre, né, dentro do possível com o Estado, mas comparado com o que nós temos hoje, um país bem mais livre, né? Então, como que essas pessoas podem admirar tudo que os Estados Unidos se tornou e produziu e construiu nesses anos de liberdade, sendo que essa liberdade ela foi originada do princípio da autodeterminação dos povos, né, do princípio da autodeterminação política, econômica do povo, que cansou da rainha e decidiu seguir os seus próprios rumos, independente de quais sejam. Todos os países e localidades e pessoas deveriam ter esse direito. Então eu vou seguir a leitura. Muitos libertários não conseguem entender o porquê alguém deveria tomar qualquer posição em relação à secessão. Os franceses não estariam somente criando um estado do Quebec, e por que isso poderia ser melhor do que um estado canadense? Uma resposta para isso é que a descentralização é boa por si só, porque o estado canadense será então enfraquecido e privado de poder em sua área territorial. Quanto mais o mundo estiver fragmentado em mais estados, menor será o poder que um estado pode acumular, seja sobre os seus próprios súditos infelizes ou seja sobre povos estrangeiros ao fazer a guerra. Perfeito. Aí, aqui Rothbard ele está falando sobre um tipo de libertário que no nosso conceito no Brasil não existe, né? São os falsos libertários. A gente reconhece facilmente, as pessoas que são versadas no movimento libertário brasileiro reconhecem facilmente quem não são os libertários, ou seja, quem são os libertários falsos, que são pessoas, por exemplo, que falam contra a secessão ou falam a favor de lockdowns, de algum imposto, ou de alguma quantidade, algum tipo de Estado. Essas pessoas não são libertários. Libertário é quem é contra a iniciação de agressão, portanto, a secessão é parte indivisível do libertarianismo, né? Uma ideia intrínseca ao libertarianismo, porque se você respeita a soberania do seu vizinho, acabou. O seu vizinho é um país soberano, ninguém tem o direito sobre ele, sobre a propriedade dele, e muito menos um poder, uma pessoa em Brasília ou uma pessoa sentada no Palácio dos Bandeirantes. Então, obviamente que a secessão até o nível individual, e não apenas no nível individual, isso é importante frisar, não apenas nos níveis coletivos, também é um princípio libertário. Mesmo que haja uma pessoa dentro de dado território que não queira se separar, que queira continuar sob o jugo do poder central, nos moldes atuais, ela deve seguir o que a maioria diz. Nós vivemos num sistema democrático, infelizmente, na ditadura da maioria, e é assim que a banda toca no mundo hoje. Então a maioria decidindo por voto, até aqueles que gostariam de ser parte do poder central devem não ser mais, ou a não ser que eles se mudem para outro lugar que o poder central ainda esteja dominando. Por exemplo, se São Paulo se separar do Brasil e a pessoa ama Brasília, ama ser parte do que é chamado de Brasil hoje, né? Uma invenção sem pé nem cabeça, né? Um país que não deveria ser um país, deveriam ser muitos países, né? Ao máximo uma região ou
alguma coisa que, pensando aí em termos de locais que existem em Estado, que a violação da propriedade não é totalmente, que a propriedade privada não é totalmente respeitada, né? Poderia haver um protetorado, alguma coisa, mas nunca um país só, um governo apenas, impostos para uma central. Isso é o que faz mal para o Brasil, na verdade. Se fôssemos muitos estados, nenhum estado jamais poderia sobreviver sem o comércio, sem o livre comércio entre eles, né? E nenhum país poderia prosperar com políticas socialistas, assistencialistas. Todos deveriam ser mais produtivos e buscar o livre mercado, impostos menores, mais respeito à propriedade privada. E é isso que o Rothbard está falando nesse parágrafo, que a descentralização é boa por si só. Mesmo que, por exemplo, muito se falava sobre a secessão de Barcelona, que foi votada e foi aprovada pela maioria, mas a ditadura de Madrid combateu com violência, né, toda a população de Barcelona, que queria se separar, né, da Catalunha, não apenas de Barcelona, que queria se separar, foram duramente combatidos, tiveram o direito democrático, o direito deles de se separar, votado, e com a maioria a favor. Foi simplesmente ignorado o plebiscito, o referendo que foi feito lá. As pessoas foram presas, os organizadores. É uma coisa terrível, ditatorial, que se alguém acha que a Espanha é um país livre, dá uma olhadinha no que aconteceu nesse movimento. Tem um filme na Netflix, eu esqueci o nome, mas tem um filme na Netflix sobre isso, um documentário. Não sei se está na Netflix ainda, mas eu vi na Netflix. Muito bom sobre o que aconteceu ali, e é gritante. E por que não se separar? Haviam pessoas que diziam que essa separação da Catalunha era ruim porque haviam pessoas na Catalunha que eram a favor do capitalismo, mas os organizadores e os partidos ali que estavam mais à frente, que muito provavelmente ganhariam as eleições e seriam o presidente, seria o partido que governaria a Catalunha, era um partido mais socialista, né, menos de respeito à propriedade privada. Nesse caso, para quem mora lá, eu sinto muito, você pode fugir ainda, mas você já está em maus lençóis, porque se a maioria do seu condado, da sua região é feita de socialistas, a democracia vai levar essas pessoas ao poder e você com certeza vai viver uma vida pior do que em outros estados do sua federação, independente desse país ser independente ou não. Eu já me mudaria de uma vez para Madrid, para qualquer lugar que as pessoas achem melhor, mas isso não impede nada. E para quem, mesmo para você, imagina, você se muda para Madrid para fugir dessa horda de socialistas, mas você ainda vai ficar sempre sob ameaça desse povo, porque eles vão continuar mandando candidatos vão continuar mandando deputados, candidatos para serem os líderes do país, e você vai ter que viver sob esse jugo. Então, por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elege o povo do PSOL de todas as eleições. Vamos sugerir, não sei quem. Agora eles elegeram um cara que é igual ao PSOL, mas não, o soldado do Lula, mas tudo bem. Vamos supor que fosse do PSOL, só comunista no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro decide se separar. E só manda comunistas para Brasília, os deputados e senadores, todos comunistas. Não seria melhor para o Brasil inteiro se livrar desse pedaço do país que só manda comunistas para o resto do país? Então, claro que seria, para quem quer liberdade. Mas, como quem manda no país são pessoas que não querem a liberdade, que odeiam a liberdade, então eles combatem a secessão da maneira que eles podem. Porque, primeiro, eles perdem o poder, né? Eles perdem mais uma jurisdição onde eles podem mandar e desmandar.
Eles perdem todo o dinheiro que vem daquele lugar para o bolso deles, o dinheiro produto de roubo, né, através dos impostos, que vem para o bolso deles, vai sumir, não vai mais receber um centavo do que viria do Rio de Janeiro, ou no caso aqui do artigo do Quebec. Então é por isso que eles lutam. Não é porque é melhor para o povo de lá. O que é melhor para o povo de lá é o que o povo decidir, sem dúvida. Claro, não para todo o povo, é por isso que a gente não acredita na democracia, mas para a maioria do povo. E quem melhor para decidir pela maioria do que a maioria. A maioria pode sair beneficiada, uma minoria pode sim se dar mal, como é a democracia. E por isso que nós somos contra a democracia, a favor da secessão, não apenas no nível estadual, ou seja, os estados se separarem da federação, como no nível municipal e no nível individual, de bairros, vilas, o que quer que seja, quarteirões, casas, prédios, o que quer que seja, e até chegar no nível de uma pessoa, um indivíduo que se declara soberano. Eu vou seguir a leitura. Mas uma outra resposta é que enquanto os estados existem, é um ganho líquido eliminar a tirania do Estado sobre um grupo étnico minoritário. E a secessão desse grupo em seu próprio Estado é, portanto, um ganho líquido importante para a liberdade. E há uma outra razão importante para aclamar o princípio da secessão per si. Pois, se uma parte do país é permitida a se separar, e esse princípio é demonstrado, então uma subparte dela deve ser permitida a se separar, e uma subparte dela, quebrando o governo em fragmentos cada vez menores e menos poderosos, até que, finalmente, seja demonstrado o princípio de que o indivíduo pode se separar, e então nós teremos finalmente a verdadeira liberdade. Perfeito, Rothbard. É isso, a secessão, vamos supor que Catalunha tivesse separado, e aí o pessoal de Barcelona decide que não, que Catalunha não é socialista o suficiente, como a gente quer, então nós agora nos separamos do resto da Catalunha, melhor para o pessoal do resto da Catalunha, só que Barcelona agora vai ser mais socialista, porque nós vamos separar e vamos nos livrar desses eleitores conservadores de todo o resto da Catalunha e vamos nós mesmos nos governar. Perfeito, a cidade livre de Barcelona vira um pesadelo comunista e as pessoas vão para o interior e também com todo direito, né? E assim a gente demonstra que a secessão é um princípio que deve ser prezado por todos exatamente por isso, porque é melhor para ambas as partes, né? Uma separação, se a relação não está boa, se há uma relação que não é saudável, né? Uma relação onde uma parte agride a outra, onde uma parte se aproveita da outra, como é a relação da Federação Brasileira com os estados. Então, nada mais justo que se separem e sigam seu caminho, cada um para um lado. Muitos falam que secessão, secessão é guerra. Não, secessão é amor, secessão é aquela velha máxima de que se você ama, deixe livre, que se ficar com você, a pessoa, né, normalmente em relacionamentos é usado se você ama a pessoa que você diz amar, você não pode aprisioná-la no seu porão, você deve deixar ela livre, porque só assim você tem a prova do amor dela também. Se ela ficar com você é porque realmente você é uma pessoa agradável a ela, pelo menos, né? Não sei, o amor é uma coisa tão difícil, mas pelo menos você agrada aquela pessoa, então ela volta sempre, ou ela fica. E se você não dá a opção da separação, você não sabe que tipo de relação você tá, você não tem nenhum tipo de régua para medir o que, se tá bom ou se tá ruim. A pessoa simplesmente está presa numa relação. E isso não é o que ninguém defende, nem Jesus. Jesus se recusou a atacar a pedra na adúltera. Então, não, as pessoas podem seguir o caminho que elas quiserem, elas podem errar e podem acertar também nessa decisão, mas ninguém deve ficar preso a ninguém, ninguém deve prender muito menos uma região, uma nação.
E o princípio, ele não para numa cidade, num estado, ele vai até o indivíduo. Todos nós deveríamos ter poder de nos negarmos a fazer parte de qualquer associação. Então, se o clube de tiro vem e me obriga a ser sócio do clube de tiro, eu falo, não quero. Não tô afim de ser sócio obrigado disso. É a mesma coisa o Estado. O Estado vem e ele te obriga a fazer parte dele. Você já sabe que é uma porcaria o Estado. Você já sabe que você poderia estar consumindo todos os produtos e serviços que você hipoteticamente consome do Estado. Você poderia estar consumindo privadamente por muito menos. Então ninguém seria louco de ficar nessa relação se houvesse a possibilidade de divórcio. Então, que se separem todos, os que quiserem, né? Não pode ser uma solução forçada, mas deve ser sim um direito, o direito da secessão. Quem quiser dar o dinheiro para o Lula, para o Bolsonaro ou para qualquer um que se julgue o rei de alguma região, você dá. O problema é seu. Você faz o que você quiser, com o seu dinheiro, com a sua propriedade, mas você não força o seu vizinho a fazer o mesmo. Você não pode forçar. Então, a mesma coisa o Estado. Eu posso consumir os serviços de internet de quem eu quiser, porque eu não posso consumir um serviço de segurança, uma escola, um hospital, um seguro-saúde. Por que não? Por que eu não posso contratar uma arbitragem privada para julgar as pendengas judiciais que eu possa vir a ter, mas eu sou obrigado a ficar com a estatal de Brasília? Não. Então deveriam ter várias empresas concorrendo na prestação desses serviços e cada um se alia ou assina um contrato com quem quer que seja, mas com qualquer empresa que achar melhor, mas sempre com saída esses contratos, nunca uma relação de então você assinou o contrato com o clube de tiro e agora a partir desse você fica vitaliciamente, você, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos e todas as gerações que vierem depois dessas ficam obrigadas a ser sócias do clube de tiro. Não, escuta, de jeito nenhum, que isso é escravidão, isso não é uma relação, não é um contrato, não é uma relação voluntária. Ninguém vai, mesmo que entrar, eu não posso assinar um contrato pelo meu filho, até que pelo menos enquanto ele não for capaz, né? Enquanto ele for incapaz, eu até posso, mas depois disso não. E o contrato não pode não ter saída, tem que ter uma cláusula de saída. Ninguém assinaria uma certidão de casamento onde tivesse ali que você simplesmente não pode sair de casa, não pode terminar essa união civil, nem que o seu marido lhe agrida, nem que a sua esposa lhe agrida. Então, como que alguém aceitaria uma relação dessas? E por que os unionistas, as pessoas anti-secessão, querem impor uma relação dessas a regiões, a vilas, a cidades, né? E assim, seguindo a leitura, e assim, tantas razões, princípios, liberdade étnica, destruição pragmática do poder estatal do Leviatã, princípio final da secessão individual, é incumbente a todos os amantes da liberdade exaltar os movimentos de secessão, independente de onde e como possam surgir. Assim sendo, vamos saudar a todos o movimento de liberação do Quebec, o nacionalismo escocês, o nacionalismo galês, a secessão do povo Ibo da Nigéria Ocidental na República Independente de Biafra, a secessão esquerdista do Congo Oriental e a secessão direitista de Katanga. E, por último, não menos importante, a perspectiva de uma república negra que se separe dos Estados Unidos da América, uma vez que houve a tragédia da derrota do Sul na Guerra Civil e, devido a essa, se enterrou o pensamento de separação nesse país desde então. Mas isso não é o correto, e a causa da secessão deve se levantar novamente. Perfeito, Rothbard. Inclusive pelos exemplos dados, exemplos assim mais
como eu diria, mais polêmicos de secessão, e inclusive batendo aqui na tecla da secessão esquerdista do Congo Oriental na época. São movimentos de época, né, que hoje talvez alguns desses ou muitos desses não existam. O liberalismo não, o secessionismo do Quebec ainda existe, é um movimento muito mais fraco. Até separei aqui a página, eu fui dar uma lida aqui sobre o Quebec, né, como é que eu já conhecia a história, mas fui ver que isso ainda existia, né? Então ainda existem alguns movimentos secessionistas lá, existe uma cultura da secessão, é bem mais fraca do que em outros tempos, infelizmente, mas existe. E aqui eu separei também o mapa da Europa, para quem está ouvindo só, é um mapa da Europa todo pintado, né? Como se fosse centenas de nações. Eu acho pouco ainda, eu acho nações muito grandes ainda, mas centenas de nações dos movimentos que esse mapa ilustra como seria o mapa da Europa se todos os movimentos secessionistas existentes hoje tivessem sucesso, né? Eu acho que seria até maior, mas eles pegaram os movimentos talvez mais sérios ou alguma coisa. Tiveram alguns critérios que eu não fui a fundo aqui, mas é um mapa muito mais bonito, muito mais racional do que o que temos hoje, né? Ainda não é o mapa ideal. E separei também aqui a lista dos países, dos grupos secessionistas, a lista dos movimentos secessionistas ativos na Ásia, né? E tem muitos. Eu não sabia, inclusive na China tem. Por que no Brasil tem tão poucos, né? Esse é o meu questionamento. No Brasil nós temos eu vou citar aqui o MRSP, que é o Movimento da República de São Paulo, que é um movimento secessionista que tem, bom, como no Brasil parece que é crime realmente você agir pela secessão, mas falar sobre a secessão não. Então o MRSP ele tem, por lei, ele tem essa vocação mais de ser um movimento para discutir, para fazer protestos. Para quem não conhece, sigam o MRSP, se juntem ao MRSP. A Luciana Toledo, que é não sei se, acho que não foi ela que fundou no princípio, né? Mas ela, quando se envolveu de uma maneira que ela virou a personificação do movimento, uma heroína brasileira que personificou o movimento secessionista de São Paulo, né, que outrora foi tão importante, tão glorioso, mesmo tendo perdido a guerra contra Getúlio Vargas, né? Foi um movimento glorioso e até hoje lembrado. Porém, hoje poucas pessoas falam de secessão em São Paulo, o que é um horror, né? A secessão tem tantas coisas boas para nos dar, muito dessa problemática toda aí que veio com a política federal nos últimos tempos, né? Poderia ter sido minimizada se o São Paulo tivesse se tornado um país independente, dando exemplo a todos os outros países do Brasil, todos os outros municípios do Brasil e de São Paulo também, para este princípio da secessão. Então, a secessão, uma vez que ela vier, tomara que ela venha com tudo e contagie, né? Esse ideal contagie a todos, de todos os territórios, de todos os países do mundo, para que todos se declarem soberanos. E assim não mais sejamos vítimas de governos ditatoriais, de governos democráticos que sejam, não importa, que nos exploram e nos vitimizam todos os dias, em muitos e muitos setores, muitas violações das nossas propriedades, das nossas liberdades diárias e institucionalizadas. A gente poderia se livrar disso se a secessão fosse um princípio respeitado e discutido. Eu espero que vocês todos sigam os movimentos secessionistas, procurem aí o do seu estado, vejam se tem algum, se juntem a eles, se não tiver, fundem movimentos secessionistas e vamos trabalhar para esse ideal, e não necessariamente o ideal do seu estado,
desde que respeite o direito à soberania individual, né? Os movimentos são sempre bem-vindos, mesmo que não, mesmo que você queira separar o sul do Brasil para que seja a República Socialista do Sul. Muitos brincam a Venezuela, o Sul é a Venezuela, é a minha Venezuela, alguma coisa assim. Mesmo assim, você pode. Mesmo assim, vocês podem ver uma vantagem na secessão. O Brasil, pelo menos, se livraria de uma nação socialista, né, que ficou e de todos os socialistas que eles mandam para Brasília para fazer as leis sobre nós. Eu separei aqui também a página do Instituto, do Movimento República de São Paulo. Recomendo que vocês todos se juntem, né? Eles têm vários artigos, material bem legal sobre secessão. Você pode se juntar a eles. A página é Nação Paulista, Nacão, né? nacãopaulista.com, que não tem acento, né, na URL. Então vocês se juntem, vão lá. Se quiserem também, eles têm um grupo no Facebook, né? Uma página no Facebook, onde vocês podem tá em contato com o pessoal. Já tem 20 mil pessoas seguindo, é um número bom, mas o São Paulo é um país com mais de 30 milhões de habitantes, né? Mais de 40 agora, eu acho. E só 20 mil pessoas estão curtindo uma página sobre a secessão de São Paulo, né? Então discutam, se juntem aos seus movimentos. Sei que no Rio também tem tem no Nordeste, eu não me lembro que estado que tem, mas que pipoquem, se espalhem por todo o país e pelo mundo os movimentos secessionistas, não esquecendo, claro, que quem tem a soberania é o indivíduo, ok? Se a gente conseguir separar um estado do país, já é bom, não é ideal, está longe de ser o ideal, porém já é muito bom. Essa descentralização do poder, trazer o poder para mais próximo, é uma coisa que pode livrar a gente de alguns problemas aí, algumas tiranias, porque o poder fica mais próximo, né? Isso a gente viu claramente que o que aconteceu no Brasil foi que levaram a capital para o meio do nada, exatamente para o meio do nada, exatamente para que não tivesse esse tipo de protestos, esse tipo de pressão da população, do povo mesmo, né? O povo não vai a Brasília, Brasília é longe de tudo, e então, claro, eles se esconderam, se encastelaram lá, cercados por uma gama de funcionários públicos que vivem de explorar o resto do país e, obviamente, estão ali se sentindo muito seguros, né? Enquanto que se a gente trouxer o poder para mais próximo, a gente viu aí recentemente o João Dória Júnior, o ditador de São Paulo, enfrentando manifestações gigantescas, jamais antes vistas, contra ele, manifestações contra ele, contra as suas medidas ditatoriais e anticientíficas, mas isso não aconteceria se ele tivesse em Brasília encastelado, né? Muito difícil. Mas tiveram protestos na casa dele, no Palácio dos Bandeirantes, gigantescos, enormes. Ele pôde ver a pressão do povo, ele pôde sentir a pressão do povo, coisa que em Brasília não se sente. Então, tragam o poder mais para perto. Quanto mais perto estiver de você, melhor. O melhor é que seja seu, na sua pessoa, você mesmo ser o seu soberano. Enquanto nós não chegamos lá, quanto mais perto de você estiver, melhor. Então você pode olhar feio para o seu vizinho, se o seu vizinho for o soberano da sua rua, do seu prédio. Mas você não pode fazer absolutamente nada contra o João Dória Júnior ou uma pessoa encastelada em Brasília. Então, cidades pequenas teriam governos muito mais benevolentes, porque todos se conhecem e todos têm acesso uns aos outros. Cidades maiores poderia ainda haver um certo descolamento, né, entre a pessoa do tirano, né, e as pessoas, os seus servos, né, os seus súditos.
e lugares menores não. É o que acontece em nações menores, a gente pode ver, né? Normalmente elas são mais abertas ao comércio, claro que há exceções, mas quanto menor a nação, quanto menor o país, geograficamente mesmo falando, menos intervenção econômica eles tendem a ter, né? Veja Liechtenstein, veja Mônaco, veja Hong Kong, que foi um país por um bom tempo, né? Teve a sua soberania respeitada até pela Inglaterra, que era dona, né, daquele pedaço. Agora, obviamente, entraram os comunistas genocidas do Partido Comunista Chinês e eles não respeitam absolutamente nada, já desrespeitaram todos os acordos, acabaram com qualquer tipo de soberania que havia sido prometida a Hong Kong pelos próximos 50 anos, simplesmente desrespeitaram qualquer acordo, né? E tocaram o terror. Mas Hong Kong foi um país muito próspero, veja Singapura e tantos outros países pequenos, né? Quanto menor você vai vendo ali, claro que Cuba também é um país pequeno, mas teve a sua ditadura, mas também não teria sobrevivido durante a época mais difícil ali, se não tivesse mesada da União Soviética, da China e de comunistas. Bom, eu vou ficando por aqui, acho que já deu quase uma hora. Vou agradecer a todos que ficaram até aqui. Obrigado pela audiência. Deem like, curtam o canal. Tem sininho, não sei, no YouTube tem, no Odyssey, eu não tenho certeza se tem sininho, mas ativem as notificações para receber aí quando eu postar, ou não, ou quando vocês quiserem ouvir. Venham ao canal e aqui terá um vídeo novo para atendê-los. Então, muito obrigado e até a próxima.